Sou da igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Pedimos, se possível, os irmãos que estão daquele lado, venha para cá. Fica melhor a gente fica olhando nos olhos, não fica muito dividindo para a direita e para a esquerda. Irmãos, é uma alegria estarmos aqui na casa do Senhor, para louvarmos, para adorar. E aqui nesta noite, queremos trazer aqui uma mensagem em Romanos, capítulo 8, versos 18 a 24. Abram as Bíblias, por favor. Vamos meditar na palavra do Senhor. Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, 18 ao 24. Ok. Estou aqui com essa mocinha que está me acompanhando e vamos à reflexão. Vamos à leitura, amém? Encontraram? Ok. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Senhor Deus, Pai Santo e bendito, aqui está a Tua palavra, meu Deus. Te pedimos, em nome de Jesus e conforme a Tua vontade, que nos dê sabedoria e que toda a palavra dita aqui nesse púlpito seja inspirada pelo Espírito Santo e não por mim, meu Deus. Dê sabedoria e abra os corações para que compreendam esta palavra e tenha aplicação, em nome de Jesus. Está aí a leitura da palavra e quero refletir com os irmãos sobre o tema, o desafio do pecado, a partir desta leitura, e primícias do Espírito Santo na vida do cristão. Então nós teremos aqui uma pregação evolutiva, conversando a princípio sobre o pecado, a doença do pecado, as consequências do pecado e posteriormente as primícias. Primícias são primeiras manifestações do Espírito Santo na nossa vida e o que há reservado para nós. E aí eu quero trazer aqui algumas perguntas retóricas para reflexão aos irmãos. Quais as consequências do pecado na criação? Quais as consequências do pecado em toda a criação de Deus? E quais as consequências do pecado na nossa vida? E ainda pergunto mais, agora não sobre o pecado, mas sobre essas primeiras manifestações do Espírito Santo. Quem aqui se lembra diariamente de agradecer a Deus por ter nos eleitos como filho de Deus, ter nos tirado do pecado, ter nos tirado dessa condição de morte espiritual e ter nos trazido para a condição de filho de Deus?
E ainda pergunto mais: será que nós nos lembramos todos os dias de agradecer a Deus por sermos templo do Espírito Santo e ter o Espírito Santo morando nas nossas entranhas? Queridos irmãos, não estou falando de coisas simples, pequenas, pobres, que se compare a qualquer riqueza material, mas algo muito profundo, no mais alto nível, aqui dentro do campo espiritual. Será que lembramos de agradecer a Deus diariamente pela esperança da salvação até eterna? Porque temos a certeza de que iremos habitar com Deus na glória. Então, traremos essas reflexões e faremos aqui uma explicação mais detalhada possível, mas não queremos exaurir, vamos dizer assim, tudo que traz o versículo 18. Não temos o poder de explorar tudo, mas vamos lá. Verso 18, aqui a minha tradução, Almeida, revista e corrigida, pode ser um pouco diferente, mas vamos conforme a minha Bíblia. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A princípios temos aqui uma condição que traz o tempo presente e o tempo futuro. No tempo presente nós temos aflições, e o que nos será revelado será uma glória de Deus que em nós será revelada. Então vamos a princípio conversar um pouquinho sobre as aflições do tempo presente. E aí, se nós estamos bem, é motivo de alegria, de dar graças a Deus, porque quantas pessoas sofrem e sofrem muito, por motivos diversos. Nós que trabalhamos com pessoas sabemos o quanto existem histórias de sofrimento na humanidade, o quanto existem pessoas que passaram por situações catastróficas, o quanto tem pessoas que choram diariamente por serem assoladas pelo pecado, pela perda de entes queridos, pessoas que há dezenas de anos se encontram em leito de cama por enfermidades, pessoas que sofrem diariamente por não ter Jesus no coração, e muitas vezes são vistas até como pessoas bem-sucedidas socialmente. Então, nós estamos diante de um contexto de muitas dificuldades, mas o pecado afetou toda criatura, toda a criação, e não apenas os seres humanos. Nós, conforme João 8,44, também já fomos afastados de Deus, porque todos nós nascemos no pecado. E em João 8,44, todos que estão afastados de Deus são filhos do diabo. É uma expressão que parece forte, mas é clara, é bíblica, e quem não defende teologia de autoajuda, teologia liberal, toca nesses pontos. Damos graças a Deus por sermos filhos de Deus. Então, o pecado afetou todas as pessoas e afetou também a natureza viva e inanimada. Inclusive, trago aqui alguns exemplos de situações em que afetou a natureza. Em 2004, aconteceu um tsunami no Oceano Índico, maremoto. As pessoas aqui que têm um pouco mais de idade se lembram. Cerca de 230 mil mortos ali na região da Indonésia. Fruto de quê? Do pecado. Fruto do pecado. Deus não criou a terra para funcionar de maneira desajustada, para gerar situações como essa. Se tem morte, tem pecado, porque o fruto do pecado é a morte. E aqui a gente traz algumas reflexões para mostrar o quanto o pecado ataca, o quanto o pecado é a maior doença que ataca todo o planeta Terra, que ataca a humanidade, e que todo cristão, filho de Deus, tem de ser intolerante com o pecado,
tem de ter nojo do pecado e lutar diariamente contra o pecado. Houve uma inundação no Rio Amarelo, na China, em 1887, com 900 mil mortos. Aí vocês podem perguntar, por que Hernani está trazendo um exemplo velho? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Porque é um exemplo distante, lá na China. Porque para Deus, a terra pode ser comparada a um grão de areia ou menor, para o nosso Deus Todo-Poderoso. Por mais que algumas pessoas, algumas teologias, tentem colocar pessoas, outras entidades, até criadas por mãos humanas, quase que no mesmo nível de Deus, esse é o Deus que nós temos. O terremoto no Haiti mais recente, com 200 mil pessoas mortas. 200 mil pessoas. Ainda temos pessoas brasileiras ajudando na reconstrução aqui desse pequeno país na América Central. Queridos irmãos, continuando aqui, na Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, tivemos, não em números exatos, mas algo próximo de 60 milhões de pessoas mortas. 60 milhões de pessoas mortas, entre civis e soldados. Estão aqui alguns exemplos de consequências do pecado, porque o pecado trouxe consequências sobre a natureza e o pecado escraviza a sociedade, escraviza as pessoas que estão afastadas de Deus. Jesus diz em João 8:34, todo aquele que pratica pecado é servo do pecado. E aí eu agradeço o pastor Durval, que compartilhou comigo uma reflexão na preparação dessa mensagem, e ficar bem claro, o cristão peca, comete pecado, mas quem vive a prática do pecado não é o cristão, é aquele que está afastado de Deus e é escravizado. E aqui eu já continuo algumas reflexões, o quanto nós temos uma sociedade paradigmamente de cabeça para baixo, que muitas vezes valoriza o que é errado e desvaloriza o que é superior. Pessoas caminhando a passos largos para o inferno, pessoas completamente afastadas de Deus, seja no campo da política, seja no campo profissional, no campo empresarial, pessoas que não têm um segundo para Deus, mas têm o tempo dedicado para a fama, para o dinheiro, para a cultura mundana, para o consumismo, são tidas como pessoas bem desenvolvidas socialmente, como pessoas de sucesso, mesmo que estão caminhando a passos longos, largos para o inferno. Se um crente pega e sai andando com a Bíblia na cidade, muitas vezes é tido como retrógrado. Muita gente às vezes já comenta, será que é da igreja, daquela pessoa que vende caroço de feijão, dizendo que vai curar a Covid? Será que esse aí é um alienado que vai dar dinheiro, pastor? Muita gente tem essa concepção, mas não sabe que estamos aqui para servir o nosso Deus glorioso, porque Ele nos tirou da cegueira, porque todo aquele que está no pecado está cego, e se não pela graça de Deus, não tem força para servir, não tem força para caminhar em direção ao nosso Pai. Então essa é a nossa sociedade que temos, uma sociedade invertida, uma sociedade completamente mundana. E o resultado do pecado é a morte. Isso está em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. E aí estamos explorando um pouquinho aqui o contexto do pecado, mas o versículo 18 fala das aflições do tempo presente, e as aflições pegam a pecadores e cristãos, só que as aflições que nos pegam, elas chegam com o propósito de glorificação do nosso Pai, e o cristão sabe que ele não cai porque está com Deus, se for cair, Deus segura. Agora, quem está vivendo a prática do pecado, o salário é a morte. Então, lembramos aqui do exemplo de Jó, que Deus permitiu a Satanás, está no livro de Jó, capítulo 2,
permitiu a Satanás que tocasse em Jó. Ele foi atacado com a lepra, da sola dos pés até a cabeça, com feridas, com uma doença grave. E ele foi perdendo tudo o que tinha, mas ele não caiu, ele teve tudo restaurado e em dobro, porque ele estava com Deus. É assim que a gente vence as aflições, as lutas e a batalha. Só para finalizar essa reflexão, podemos lembrar também do caso maior, mais significativo, de Jesus Cristo enfrentando as nossas dores na cruz, e pagou todos os nossos pecados e glorificou o nome do nosso Pai. E aqui agora seguimos aqui na reflexão do texto, inciso 19. Porque a ardente expectação. O que é expectação? Expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Temos aqui duas ideias para a gente discorrer. Expectação da criatura. A Bíblia diz que toda criatura tem uma expectativa. Que criatura é essa? A criatura inanimada, a natureza viva e as pessoas que vivem no pecado. Ela tem uma expectativa da manifestação dos filhos de Deus, isso no campo espiritual. Então nós precisamos ter uma relação de equilíbrio com a natureza, não exploratória, mas como cristãos também de sustentabilidade. E nós precisamos, irmãos, nos dirigir aos nossos semelhantes, que são criatura também. Falando da alma, falando no nível espiritual, há uma ansiedade muito grande para que nós cristãos nos dirijamos a essas pessoas, seja em oração, seja levando a palavra, seja conversando, seja em aconselhamento, seja em apoio, porque as almas dessas pessoas anseiam por uma salvação, mas elas não têm sabedoria, não têm entendimento e nem força, porque estão mortos no pecado. E aí nós, como filhos de Deus, precisamos sempre dar esse passo adiante, porque se Deus nos elegeu, Ele nos predestinou. E o que é a predestinação? É nos dar função, um para a pregação, o outro para o louvor, outro para a caridade, e o outro para dons espirituais e tantas outras funções. Então Deus não levantou nenhum de nós sem um propósito específico. Se estamos aqui, é porque temos um propósito. E quando falamos no campo espiritual, estamos falando de coisas imensamente grandes. E nós, como filhos de Deus, precisamos nos avaliar, ter um olhar para dentro de nós. Nós vivemos em um mundo de pecado, de muitas dificuldades. Hoje no Brasil nós temos aproximadamente 33, 35 milhões de pessoas que se autodeclaram evangélicas. Sendo a grande maioria dessas pessoas de igrejas não tradicionais e muitas vezes voltada por práticas teológicas que se resumem essencialmente para coisas desse mundo. Talvez desses 30 e poucos milhões de pessoas que se dizem evangélicas tenhamos, eu não sei, não cabe a mim julgar, 3, 4, 5, 10, 15 milhões de pessoas convertidas. Temos um desafio muito grande. E nós precisamos, irmãos, obviamente não fazer acepção de pessoas, precisamos amar, acolher e desenvolver um ministério, mas ter muito cuidado de não sermos flertados pelas coisas do mundo. Não estou falando de coisas simples, porque está na televisão quando a gente liga. Está no vizinho quando senta para conversar conosco, está no colega de trabalho, está na música que passa no carro de som, está em todas as circunstâncias, e muitas vezes dentro de igrejas. Então nós como cristãos precisamos ter esse cuidado. Inclusive, esta semana conversando com a irmã, sobre esta igreja aqui, ela de Gaporão, uma pessoa evangélica de fé, e ela falando: Hernani, eu sinto que esta igreja em Riacho, ela vai ser uma porta aberta
para acolhimento de pessoas que estão em outras igrejas, mas que não estão trazendo o evangelho fiel. E vocês vão receber muitas pessoas na congregação presbiteriana renovada, muitas pessoas que estão interessadas exclusivamente na palavra de Deus. Ela trouxe uma palavra com muita energia e acreditamos. E se nós estamos aqui, nós precisamos acreditar. E aí, nós precisamos, como cristãos, ter muito cuidado no pensar. Nós estamos pensando mais em quê? Passamos boa parte do dia pensando em quê? Em coisas do mundo ou na glorificação do nosso Pai? O que é que fazemos primeiro quando acordamos? Agradecemos a Deus, pensamos em fazer tudo durante aquele dia para a honra e glória do nosso Pai, ou muitas vezes já acordamos com ansiedade, olhando mensagem de WhatsApp, pensando num trabalho que vamos fazer. Precisamos a cada dia ter essa gratidão, a cada dia nós precisamos estar nos avaliando também. Nós não podemos estar com o pensamento voltado para as coisas do mundo. E a nossa língua, o que falamos, estamos falando como cristãos, nossa língua com os familiares, na igreja, na rua, tem sido para edificação do nosso Senhor. Temos feito referências da Bíblia nas nossas conversas e as nossas ações como tem sido. Deus está conosco em todos os lugares. E aí, outro dia alguém postou no grupo da igreja uma frase de um grande pregador, um expoente no mundo evangélico, Tim Keller, que dizia o seguinte: as doutrinas falsas enobrecem, em outras palavras, faz com que as pessoas fiquem felizes pelo que elas fazem, mas a doutrina verdadeira nos deixa felizes pelo que Jesus Cristo fez, e é isso que acreditamos, uma doutrina verdadeira que nos deixa felizes, e essa é a nossa orientação de vida a cada momento, a cada instante. E aí, queridos irmãos, continuamos aqui um olhar mais minucioso do texto, versículo 20, quem está acompanhando nas Bíblias, por favor. Aqui, porque a criação ficou sujeita à vaidade. A criação, toda a criação. A vaidade é proveniente de quê? Do pecado. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, que foi o pecado que entrou no mundo. Aqui eu não havia preparado para refletir um pouco sobre a questão da vaidade, mas vou pegar aqui uma reflexão. Nunca vivemos na história da humanidade, eu posso falar de maneira segura, com um olhar histórico, um período de tanta vaidade entre os seres humanos. Tanta idolatria do eu. A pessoa que se pinta, que preocupa com aquele fiozinho de barba, conheço pessoas assim. A pessoa que está preocupada com o menor detalhe da roupa. O branco tem que combinar com o preto, esse short não combina com isso, com aquilo. Por dentro muitas vezes está podre no pecado, mas por fora tem de combinar detalhes, coisas pequenas, pessoas completamente afastadas de Deus. E aqui, nós como cristãos vamos desenvolvendo um olhar mais sensível e a gente vai percebendo as pessoas que precisam desse apoio, porque essa vaidade exacerbada é uma manifestação de que a pessoa ainda pode não ser filho de Deus, porque nós como cristãos precisamos ter maturidade e nos preocupar com coisas grandes e não com coisas pequenas que não edificam, sobretudo coisas materiais. Verso 21. Na perspectiva de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Corrupção aqui, não entendam no sujeito de roubo apenas, de subtrair algo dos outros, mas no sentido de corromper, deteriorar, de algo que precisa ser regenerado. E aqui tem uma parte essencial no versículo. Libertada da servidão da corrupção para. Esse para
é uma palavra que traz o sentido de finalidade. Então, nós, como filhos de Deus, somos libertados da servidão da corrupção que corrompeu a nossa alma, o nosso ser, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, quando Jesus Cristo morreu na cruz por nós, houve vamos dizer assim, nos libertou dessa corrupção, mas para isso precisamos ser regenerados, precisamos aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Aí nesse momento houve a libertação dessa servidão e dessa corrupção, né? E vem naturalmente o crescimento em santidade. Isso para quê? Traz aqui a essência da nossa vida como cristãos aqui na terra, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E aí a gente pergunta, o que é liberdade? Quantas pessoas dizem, vocês não são livres porque não podem fumar, não podem beber, não podem ir a festas mundanas? Vamos entender que a palavra liberdade, ela não aparece solta no dicionário. A palavra liberdade, ela precisa se sustentar em um tronco espiritual. Ela pode ter duas bases, seja Deus, seja a partir do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ou a palavra liberdade de maneira mentirosa, ela se sustenta em Satanás e traz toda a cultura mundana, que de fato não é liberdade, é escravização dessas pessoas. Porque quem não está com Deus não tem livre arbítrio, tem livre agência, escolhe as coisas, mas não escolhe com consciência. Porque quem tem livre arbítrio entre o bom e o ruim não escolhe o que não presta, mas a pessoa é contaminada. E nós, como filhos de Deus, estamos aqui para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E aí eu estou começando a falar das primícias do Espírito Santo. São essas manifestações do Espírito Santo em nós. O cristão tem algo que a pessoa não crente não tem. Tem o amor a Deus, tem a proteção, é templo do Espírito Santo. Sabe olhar as coisas de maneira diferente, porque a conversão lhe trouxe uma cosmovisão, ou seja, a maneira de olhar o mundo é diferente. Nós temos um olhar grande, um olhar para as coisas eternas, ao passo que o miserável tem o olhar apenas para as coisas aqui terrenas, e são essas pessoas que são tidas, muitas vezes, nesse paradigma mundano, como uma pessoa de grande sucesso. Outra vez eu vi um pregador, Antônio Júnior, fazendo referência a Michael Jackson, uma pessoa famosa no mundo inteiro, e que, segundo Antônio Júnior, foi uma pessoa que provavelmente perdeu a alma. Não podemos julgar ninguém, mas essas são palavras dele. Então nós, irmãos, precisamos, Paulo Júnior, nós precisamos continuar firmes e deleitar na presença de Deus. Continuamos aqui, falando da questão da liberdade, porque muitas pessoas estão vivendo sem liberdade. Eu trouxe aqui alguns exemplos, vou trazer um pouco mais. Exemplos de vícios. Nós temos uma sociedade que se preocupa, que discute em causas pequenas, mas não discute a liberdade, a vida eterna das pessoas. Nós temos uma sociedade essencialmente contaminada pelo pecado. Quantas pessoas presas no vício? Não vamos entrar em minúcias para não estender a nossa conversa. Quantas pessoas presas na ditadura da beleza? Quantas pessoas sofrendo com falsas doutrinas? Quantas pessoas vítimas de tudo isso? Seja fora ou dentro de igrejas. E a liberdade nossa foi conquistada na cruz. Agora nós precisamos e queremos ser mais parecidos com Jesus Cristo.
Esse é o nosso papel. E desfrutar das glórias de Jesus Cristo. Porque todo aquele que desfruta do banquete dos céus não tem necessidade de viver desfrutando da comida contaminada do pecado aqui da terra, mas é isso que precisamos. Cristo nos liberta das regras do moralismo religioso, Cristo nos liberta de falsas doutrinas, e essa liberdade que Cristo nos traz, ela pressupõe responsabilidade. Nós precisamos, nessa liberdade, agir com responsabilidade, porque a nossa liberdade é embasada em Deus. Então precisamos ser livres para, inclusive, sermos sal na terra para ajudar as pessoas que ainda não são livres. A liberdade, ela vem alicerçada de responsabilidade. Muitas pessoas sofrem, carregam preocupação, ansiedade, carregam um grande fardo, e nós temos Jesus Cristo, que já carregou um fardo maior, e que sempre que pecarmos, devemos falar com Jesus Cristo, confessar, e Ele carrega o nosso fardo. Se você está com peso que está te apertando, se está difícil, peça ajuda a Jesus Cristo. Em Gálatas 5, verso 1, diz o seguinte, Paulo: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então nós que somos livres, jamais podemos voltar para um jugo de servidão, dar um passo atrás. Temos de ser corajosos, temos de deleitar na presença do Senhor. E aqui falando da glória, dessas manifestações, eu pergunto a vocês: quem está preparado para ver a glória de Deus? Será que estamos deleitando na glória do nosso Senhor? Mas aí eu volto e pergunto: o que é glória? Não é fácil falar sobre a glória de Deus. E aí, tivemos fazendo a reflexão na Bíblia, a partir da Bíblia, também com John Pipe, e ele traz um entendimento que nos ajuda a compreender o que a Bíblia diz a respeito da glória. Para entendermos glória como beleza, precisamos entender a santidade de Deus. O nosso Deus é 3 vezes santo. Algo que não vou me esforçar para falar sobre a santidade de Deus, porque não consigo expressar e vocês não conseguem entender. Mas essa santidade de Deus faz desabrochar coisas maravilhosas. E o que se desabrocha da santidade de Deus é a sua glória. A glória de Deus é o desabrochar da sua santidade. É a infinita grandeza da beleza de suas inúmeras perfeições. E agora vocês vão compreender mais sobre a glória de Deus. Salmos 19, 1 diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Estou vendo ali projetado, está aqui atrás, 19, 1. Os céus proclamam a glória de Deus. Por que isso? Porque Deus se revela na sua criação. E aí chega uma pessoa que não acredita em Deus, que se alimenta diariamente das coisas mundanas, do pecado, que está cego e fala: eu não acredito em Deus. O outro diz: eu sou agnóstico, ou seja, não vejo motivos para acreditar em Deus. E aí vem uma pergunta simples: e esse chão que você pisa, foi quem que criou? Porque Deus se manifesta na sua criação. E quando fala os céus declaram a glória de Deus. Irmãos, muitas vezes nos preocupamos com coisa pequena. Às vezes quer ter... Agora é a hora de dar uma descansada, não é? Às vezes quer ter uma cozinha bonita, uma área de lazer bonita, mas às vezes a gente esquece de olhar para as nuvens. Elas declaram a glória de Deus, a beleza das nuvens. Vocês têm pensado nisso? O firmamento azul infinito dos céus.
Irmãos, eu lembro de um período que dei aula no povoado Agreste. Dei aula não, fui coordenador pedagógico há vários anos. E sem energia naquele lugar, às vezes à noite a gente sem ter o que fazer, ficava por ali no escuro, ficava olhando para o firmamento, para as estrelas. Coisa mais linda. Isso é para declarar, para mostrar a glória de Deus. Irmãos, o universo declara a glória de Deus. E aí algumas pessoas não compreendem. Numa pesquisa rápida na internet, eu pude observar que um raio do universo, obviamente não é exato, o homem não tem poder para ter essa exatidão, do meio do universo até uma lateral dele, aproximadamente 14 bilhões de anos-luz. A luz do Sol andando sem parar, do meio do universo até uma lateral, aproximadamente 14 bilhões de anos-luz. Aí chega um ser humano pecador e quer colocar a foto de um homem na fachada de uma igreja, tentando colocar uma pessoa dessa num patamar de Deus, ou fazendo tantas outras questões, tantos níveis de idolatria, seja humana, seja no nível político, com artistas, ou tantos outros níveis. E Deus, Ele tem manifestado esta glória para demonstrar o quanto Ele é poderoso. Quantas coisas que Deus fez para manifestar a sua glória. Por que Lázaro morreu? Por que Jesus Cristo não chegou antes? Para mostrar que quem estava ali era o Filho de Deus. Para mostrar que o Filho de Deus tinha poder. E aqui, Isaías 6,3, o profeta Isaías teve uma visão. Vai colocar? Isaías 6,3, vamos lá. E clamavam, aí está falando aqui está falando de serafins. Nos versos anteriores falam de serafins. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo. Eu acho lindo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Gente, não existe glória maior na terra do que a presença do Espírito Santo nas nossas entranhas. E aí, o cristão não pode se desgastar com coisas pequenas, porque não existe glória maior na terra do que a presença do Espírito Santo. E porque o Espírito Santo não se manifesta de maneira mais intensa na nossa vida? Porque a nossa natureza carnal ainda é pecaminosa. Mas o nosso corpo será glorificado e teremos uma manifestação plena do Espírito Santo. Teremos um corpo glorificado no tempo certo e viveremos com nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos falando de coisas muito grandes, irmãos. E aí continuamos aqui olhando o nosso texto, verso 22. Irmão Luiz, puder colocar aí. Porque sabemos, a tradução é um pouquinho diferente, vamos ler lá. Porque sabemos que toda a criação geme. A criação geme no verso 22. Os filhos de Deus gemem no verso 23. O Espírito Santo geme no verso 26. Vamos olhar aí. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Esses gemidos, vamos ver o 23. E não só ela, mas nós mesmos, filhos de Deus, que temos as primícias, que são essas primeiras manifestações do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos. E por que gememos, irmãos? Por tristeza, pelo pecado, porque estamos em um mundo estranho, um mundo corruptível, degenerado. Mas o gemido é sobretudo de expectativa pelo que virá. Não é só um gemido de tristeza, é sobretudo um gemido de esperança por tudo que nos espera, por tudo que teremos, irmãos. E aqui
eu diria que ultimamente tem aumentado o acirramento desses gemidos. Nós temos visto que tem aumentado os desastres naturais, a corrupção da mente humana, tem aumentado a depravação da mente humana. O ser humano nunca foi desenvolvido, ou nunca viveu um mundo tão desenvolvido em termos de coisas secundárias, tecnologia, moda, infraestrutura física. E o ser humano nunca viveu numa época de tamanha depravação espiritual e moral. Falando, sempre eu gosto de uma metáfora como uma árvore. A árvore de hoje está com folhas lindas, com flores lindas. Está aí a maquiagem, o tronco e as raízes estão podres. Essa é a foto da sociedade que temos hoje. Agora, as pessoas que estão no pecado não conseguem ter esta compreensão. E aí, queridos irmãos e irmãs, fala aqui no texto o seguinte. Agora vamos para o verso 24. Verso 24, já está? Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como também o esperará. E aí, sobre a salvação, nós precisamos ter alegria. Hoje somos presbiterianos e acreditamos claramente que você pode retroceder espiritualmente, você pode dar passos atrás, mas jamais perderá a salvação. Você está aqui porque você tem a salvação. Se não tivesse, você estaria dançando forró. Se não fosse salvo, você não teria sede por estar na casa de Deus, estaria vendo a novela das 8. Quem não é salvo não tem interesse em vir para cá. Às vezes é melhor estar no TikTok. Quem não é salvo não tem interesse em participar de uma celebração que trata de Deus, deleitar na presença de Deus, glorificar o nome de Deus. Então nós estamos falando de vitórias muito grandes. Deus não tem um plano falível. Deus não salvou pessoas para perder essa salvação. O cristão salvo, ele pode até sair da igreja e ir para outros lugares, mas ele vai tomar uma porrada e vai voltar para a igreja no tempo certo. Porque quem está no controle é Deus, não somos nós. Então quem é salvo pode dar uma esfriada, mas vai pagar o preço e vai voltar. Então nós temos uma salvação consumada na cruz. E aí eu quero trazer 2 exemplos. Em uma pregação, Hernandes Dias Lopes narrou uma situação de um pai que estava voltando do sepulto do próprio filho. Imagina uma situação dolorosa. E aí alguém veio dar os pêsames por ter perdido o filho. Aí aquele senhor responde: eu não perdi meu filho, porque eu sei onde ele está e com quem ele está, portanto eu não perdi meu filho. Olha como é diferente a visão de mundo daquele que é filho de Deus para aquele que não é filho de Deus. Um outro exemplo aqui de esperança muito grande, eu ouvi certa vez de um dos teólogos mais conhecidos do Brasil, Caio Fábio, que eu não trago ele aqui como referência doutrinária, mas um exemplo muito bom. Ele perdeu o filho dele há muito tempo. Segundo ele, foi algo muito doloroso. Mas se pudesse trazer o filho dele de volta para viver com ele, não traria. Porque seria muita mesquinhez da parte dele tirar o filho dele da glória para voltar para cá. Então ele sabe onde o filho dele está e com quem está. Isso é consciência de salvação. E nós precisamos ter essa consciência de salvação. E aqui, irmãos, eu já fechando essa reflexão, quero trazer algumas palavras em um sentido, vamos dizer assim, mais poético, para quem ainda não compreendeu bem, possa compreender. E agora, meus irmãos, finalizando a pregação, preciso a ti relembrar.
Falamos sobre o combate do pecado e as premissas do Espírito Santo que já estão a se manifestar. O pecado entrou no mundo e a criação veio contaminar. Toda criatura e os filhos de Deus gemem de dores de parto, e o Espírito Santo gemendo também está. O gemido não é de dor apenas, mas de expectativa do que virá. O cristão vive em terra estrangeira, consciente do trabalho que precisa realizar. São muitas as almas perdidas, mas as ovelhas sabem a voz do pastor escutar. A ardente expectação da criatura depende do nosso atuar. Sabemos que os desafios são muitos, mas não desanimamos, porque Deus na frente está. Lute e vença as aflições do presente, porque no tempo certo, na glória, havemos de estar. E alegres como filhos de Deus, continuamos fazendo o nosso papel, sem tristeza e sem reclamar. Agradecemos a Deus pela graça salvífica e por em nossas entranhas habitar. Deleitamos na presença do Pai e aguardamos a glória que em nós há de se revelar. Falo com alegria e digo que agora preciso encerrar, porque iria falar da glória de Deus, mas todas as palavras que encontrei insuficientes foram para a glória dos céus expressar. Então está aí, irmãos, uma linguagem diferente para ajudar a fechar um entendimento desta pregação. E aí nós precisamos agradecer a Deus a cada momento. Primeiro, nós precisamos agradecer a Deus pela nossa salvação, por ter nos escolhidos. Precisamos agradecer a Deus porque somos templo do Espírito Santo. Precisamos buscar a santidade a todo momento. Precisamos viver felizes. Precisamos eliminar nossos pecados. Precisamos corrigir as nossas falhas. E nós, como filhos de Deus, precisamos, sobretudo, termos um coração cheio de esperança e nos alegrar, porque em Mateus 24, 35 diz o seguinte: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós temos visto dezenas, centenas, se não milhares, não sei, de promessas, de profecias na Bíblia cumpridas, comprovadas pela história inclusive. Então, temos certeza que tudo que está aqui será cumprido e nós estaremos na glória com o nosso Pai. Irmãos, vamos a uma oração, finalizando aqui a nossa pregação. Senhor Deus, Pai Santo e amado, Senhor glorioso, te agradecemos grandemente, nosso Deus, pela oportunidade de estarmos na tua casa, por ter nos tirado do mar de lama, do pecado, da cegueira espiritual e ter nos trazido a vida, ó Deus. Te agradecemos, meu Deus, por ter olhado para nós mesmo antes da nossa concepção no ventre materno e ter feito toda a diferença na nossa vida. Ó Deus, te agradecemos, meu Pai misericordioso e santo, por ter nos dado sempre forças diante das aflições do pecado, meu Deus. Senhor, não nos deixe cair de forma nenhuma, esteja sempre conosco, meu Deus, porque nós estamos aqui num lugar de luta e sabemos que na tua presença sempre seremos vencedores, meu Deus. Ó Senhor Pai Santo, nos dê força para vencer as aflições desse mundo, que sempre, meu Deus, seremos vencedores. Não nos deixe desanimar, ó Pai, e que a presença do Espírito Santo se alegre dentro de nós, que nós, como templo do Espírito Santo, não venhamos, meu Deus, a entristecer esse tesouro, esse Deus que está dentro de nós, meu Deus, mas que venhamos alegrar, que tenhamos a cada momento, ó Deus, sede pela tua presença, que tenhamos sede por mais comunhão com o Senhor, meu Pai,
que tenhamos sede por santidade, que tenhamos, ó Pai, sede pelas coisas de cima. Deus, nos dê força para que possamos caminhar em direção às pessoas não salvas e que possamos ser instrumentos, meu Deus, para a salvação dessas pessoas, pela graça do Espírito Santo. Deus, renove dentro de nós a cada dia a esperança pela vida eterna, pela glória, pela glorificação do nosso corpo, por estarmos com o Senhor na glória, eternamente e sempre, em nome de Jesus, amém. Agradeço pela oportunidade.